Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Tata Leonardo e no vídeo de hoje a gente vai estar abordando sobre essas previsões que sempre no final do ano as pessoas ficam eufóricas em saber quem irá reger o ano seguinte, e a gente vai poder entender um pouquinho sobre essas previsões que sempre as pessoas buscam saber e muitos sacerdotes inclusive abordam, principalmente nessa época agora de final do ano. Esse vídeo é um vídeo ao qual vai ficar de forma atemporal no canal e, se for preciso, eu sempre vou estar repostando. Então vamos para o vídeo logo após a vinheta. Quem irá reger o ano que se aproxima? Estamos chegando no final do ano, basicamente poucos dias para se encerrar o ano. E essa pergunta, já no início de dezembro, algumas pessoas começam a mandar, não só para mim, mas acredito que para vários sacerdotes. É normal também que nessa época, nesse momento, muitas pessoas passem a falar sobre a regência do ano que se segue. Até como uma forma não só de estar presente perante a mídia, mas também muitas das pessoas querendo levar uma certa informação. Fato que a gente tem que botar em pauta, antes de tudo, que quando a gente fala da regência do ano, primeiro a gente vai estar lidando com a questão da energia dos orixás. Essa é a primeira questão. Segundo, temos que ter a sabedoria de entender que nem todo local, nem todos os países, nem todas as cidades do mundo acreditam com relação aos orixás. Quer um exemplo? Por exemplo, dentro da própria China, é difícil nós vermos o culto como Umbanda, um culto como o próprio Candomblé. No Japão, apesar de termos inclusive alguns irmãos, mas ainda é minoria esses cultos. Dentro do nosso país, é natural que nós vejamos, principalmente no final do ano, sacerdotes vindo a público e dizendo: não, a próxima regência do ano que se segue será de Ogum, será de Ossan, será de Oxalá, será de Exu. E isso causa uma grande confusão para algumas pessoas que são leigas, porque muitas delas já foram doutrinadas de que essa regência favoreceria a esses filhos, principalmente daquele orixá em questão. Então, por exemplo, no ano de 2019, a regência sendo do orixá Ogum, os filhos de Ogum se dariam muito melhor durante todo esse período. Na realidade, a gente precisa entender de onde vem essa crença de se buscar a regência dos anos que se seguem. É correto a gente de fato afirmar que o ano seguinte vai ser de Oxalá, de Exu, de Ogum? De forma alguma. Até porque, se a gente for parar para analisar, nem todos que são brasileiros estão inseridos dentro do culto ou praticam o culto afro. Ou seja, estariam sendo eles, de certa forma, imputados uma lei sem mesmo que ele siga ou que ele tenha, digamos, ligação com esse culto. Uma outra questão é: por que o ano vai ser de Ogum, que é o senhor das guerras, o senhor de abertura de caminhos? Não significa que aqueles filhos de Ossan, por exemplo, aqueles filhos de Omolu, ou aqueles filhos até mesmo de Oxum, eles não terão caminho durante o ano. Na realidade, isso é algo que deveria ser repensado, até como passar essa mensagem. Fato que, quando nós falamos da regência do ano, que apesar de hoje muitos sacerdotes virem a público e colocar isso de uma forma como se fosse valendo para todo o nosso país, ou até mesmo para o mundo, esquecem que essa tradição de se buscar a regência do ano seguinte, do orixá que irá imperar naquele ano, vem justamente das pequenas comunidades aonde tinha esses cultos, aonde tinham esses cultos. Então, essa questão de regência do próximo ano, do orixá fulano, ou do orixá ciclano, da Iabá fulano, ou da Iabá ciclana, vem justamente disso.
Então era muito natural, por exemplo, eu vou dar agora um exemplo para que vocês possam entender. Era muito natural que sacerdotes, por exemplo, de São Paulo, um determinado sacerdote de São Paulo, ao chegar próximo do final do ano, fosse verificar a regência do ano e lá, para aquela comunidade, fosse imperar a questão da regência de Xangô. E no mesmo ano, talvez até na mesma semana ou até no mesmo dia, um outro sacerdote numa localidade, por exemplo, na Bahia, fosse verificar e ali tivesse a regência, por exemplo, de Oxum. Ora, como poderia Oxum e Xangô reinarem durante aquele ano, terem essa regência do ano? É óbvio que isso só valeria para aquela comunidade, porque aquela comunidade em si, ela não só detém, podemos assim dizer, práticas e rituais que emanam determinadas energias, mas estão sobre o jugo daquela lei, justamente daquelas entidades. Então, com relação a essa questão de regência do ano, é errado a gente generalizar. O que ocorre muitas vezes é que alguns sacerdotes passaram a ter um conhecimento um pouquinho a mais e aí passam a fazer a associação dos orixás também com a regência planetária vinda justamente da astrologia. Então, por exemplo, não é nada de anormal no ano que, para a astrologia, quem rege seja Saturno, fazerem uma associação, por exemplo, a Omolu, a Obaluaê ou até mesmo Nanã. Por quê? Porque, querendo ou não, acredita-se que haja um paralelo entre Saturno e essas divindades. Da mesma forma, se o ano for regente, por exemplo, Marte, irão associar Ogum, que é o senhor das guerras. Só que, na realidade, até mesmo, se for botar isso em base, com relação até mesmo da astrologia, irão verificar que estão passando a mensagem de forma errada. Pois nós temos ciclos onde existe um regente e anualmente se existe também um regente. De toda forma, independente da astrologia ou até mesmo do culto ao orixá, a gente não pode restringir a nossa capacidade somente porque esse ano não vai ser do meu orixá, ou da minha mãe, ou da minha entidade. Eu sempre digo quando me perguntam, Tata, qual será a próxima regência do ano que se segue? Eu sempre digo, será das minhas entidades. Porque você imagina, se eu for levantar louros para as outras entidades ou para outras divindades, como vai ficar até mesmo a minha questão psíquica para que eu adentre ao ano bem? Alguns até atribuem isso muitas vezes a de que aquele ano não se teve muitos caminhos porque estava no seu destino. Nós do Templo Reino de Próculo não acreditamos dessa forma. Acreditamos que temos um traço de caminho, mas que podemos a qualquer momento fazer as mudanças através de nossas escolhas. Então, para que isso fique bem claro, e se for possível, todos os anos eu vou estar postando esse vídeo, que tenhamos o maior cuidado sobre essa questão de regência. Porque a partir do momento que você cai nesse julgamento de que a regência seguinte vai ser de tal orixá ou de tal orixá, você pode muitas vezes até mesmo diminuir a sua potencialidade psíquica. Afinal de contas, sabemos que uma cabeça sã, corpo sã, né? Sabemos que tudo é mente e assim a gente deve projetar a nossa vida. Então, quando alguém te perguntar sobre a regência do ano, indique esse vídeo. Ou melhor, diga a ela, a regência do ano que segue, que vai vir, é todinha das minhas entidades, dos meus guias, dos meus orixás. Como será também dos seus guias, das suas entidades, dos seus orixás. Tá bom, pessoal? Tata, sobre essa questão de regência com relação à astrologia, ainda há mais o que falar assim. Mas se eu for abordar isso, a gente acaba saindo do foco da resposta e acabamos por adentrar a níveis profundos que muitas vezes não está de fácil compreensão para todos. A ideia é que a gente produza vídeos onde seja compreensível para todos e que responda à altura. Obviamente, se ficar dúvida nesse vídeo, eu vou ter o maior prazer em responder, mesmo que seja com outro vídeo. Então, faz aí o seu feedback direitinho nos comentários, né? Ou então você vai mandar para o meu e-mail tataleonardo@hotmail.com tataleonardo@hotmail.com, tá bom?
Então, nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado. Deixa seu like. Curte aí o vídeo se você estiver vendo pelo próprio Facebook. Se inscreve no canal se estiver vendo pelo YouTube e ativa o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Gratidão a todos. Muita luz, muito axé e até mais.